E se eu te dissesse que existe um país dentro de Portugal? Invulgar. Renato Barros é um madeirense que diz que não quer continuar a ser português. O Principado, eu não preciso de nada. Eu sou soberano. Principado da Pontinha. Eu é que sou a lei aqui neste território. Sou apelidado de louco e tudo isso, mas estou a defender o que é meu. Cujos dados já chegaram às Nações Unidas com um pedido de reconhecimento de independência de Portugal. O Principado não pertence a Portugal. Então o que é afinal o Principado da Pontinha? Na Ilha da Madeira há um pequeno ilhéu onde em 1903 apareceu em vários jornais que o Estado português abdicou da sua posse através de uma carta régia assinada pelo rei Dom Carlos. E quase 100 anos depois o autoproclamado Príncipe Renato tomou posse da carta E a carta régia. Só para mostrar aos nossos telespectadores. E tornou-se governador do seu próprio país, o Principado da Pontinha. É bem possível que seja um país escondido dentro de Portugal. Tem à vontade 15 metros. Tem muita porta, tudo trancado. Mais uma porta. E agora, onde é que ele está? É a grande questão. Vamos ter que perguntar a pessoas para tentar perceber onde é que está o príncipe e o que é que aconteceu. Principado da Pontinha. Já disseram que antigamente aqui não pertencia à Madeira. Principado da Pontinha, que é um bocadinho de rocha que está lá, que pertence a um país qualquer. Ah é? Nunca ouviu falar? Não. Então existe. Pertence a um país. Existe. Ok. Mais conhecido pelo maluco aqui. Segue. Depois de falar com vários madeirenses e ouvir que ele pode ser, Conhecido pelo maluco aqui. decidi pesquisar um pouco mais sobre ele e descobri isto. Renato Barros, que teve de ser detido pela GNR por desobediência à justiça. Foi julgado e obrigado a pagar cerca de 220 mil euros em 2015. O reclamante já tinha falecido. Fui julgado pelo morto e com o advogado do morto, que está bem patente, e que o tribunal na Madeira aceitou o depoimento do morto. E eu, perante isto, fiquei cheio de medo e disse, deixa andar, porque o que eles querem é morte. Entretanto, recebi a mensagem do André Muniz, que é daqui da Madeira, e o gajo disse: conheço o príncipe e vou-te dar um número. E o gajo já sabe que tu estás cá. E pronto, e assim vamos ligar ao príncipe Renato. Pois, você está de pé ou está sentado? Estou de pé, estou de pé. Muito bem, sim senhor. Para falar com o Sr. Magistrado, sou de pé. Cumprindo todas as formalidades, ele deu-me 1 hora para que estivesse perto dele no mercado dos labradores. Olá, boas tardes. Viva. Um prazer. Também, primeira vez falas com o príncipe. É a primeira vez que falo com um príncipe. Ok, vamos no autocarro? Vamos lá. Vem comigo. É para cima? É para cima. Pronto, vamos lá. Pronto. Encontramos o príncipe. Encontramos pela primeira vez. Tem medo de andar de moto? Opa, não. Não, então não há problema. Já caí 26 vezes. Não há problemas. Vamos lá então, está bem? Já caiu 26 vezes. Está bem, está bem. Está bem. Esperemos que nada aconteça. Não vai acontecer. Nada. Não pode acontecer. Já pode-se dizer que apanhei uma boleia de um príncipe. Exatamente. Pronto. Chegamos. Pronto, chegámos seguros. Completamente. Vamos desenhar amigos. Sim, exatamente. O senhor comprou. Majestade. Majestade. Aquilo foi vendido em 1903 com a posse e o domínio, documentalmente, só que nunca os antigos proprietários necessitaram fazer o que eu fiz, porque sempre foram, digamos, respeitados pelos portugueses. Pá. E eu, que não sou inglês, que sou português, acharam que eu tinha um ar de louco, pá. E acharam de gozar comigo e de fazer uma palhaçada. E então é aí que eu me torno de palhaço para fazer frente a estes indivíduos do governo e à comunidade internacional também. Você tem a sua casa, mas não tem o domínio. Quem tem o domínio é o Estado português. No caso em apreço do Principado, eu tinha posse e o domínio, podia fazer o que quisesse. Podia fazer uma casa de chão, um restaurante, só que face à gatonice do governo português, decidi criar um país. Matem-me. Segundo o que aqui o príncipe diz, eu não vou poder revelar a localização de onde ele vive. Naturalmente. E vou confiar. Não. Vou confiar. Não, só morreram 12 até agora, mas eu vou chegar lá. Só morreram 12. É alta monarquia, príncipes e reis.
nunca são vistos a comer. É isso, mais uma coisa, fico a aprender. Também. Patrocinador deste vídeo é a Solverde. Registra-te com o código ANDA e ganha um bónus duplicado até 100€ e ainda 30€ em free bets com a tua primeira aposta. Encontra o link na descrição e já sabes, joga com cabeça. Eu penso que a guarda de Real já sabe que eu vou fazer este percurso, não há qualquer explosivo e então nós vamos fazer a viagem para o Paiol, para o Arsenal, onde o Príncipe trabalha. Chegamos, estamos prontos. Pronto, agora vamos até a casa do Príncipe. Príncipe da Pontinha. Refúgio. O refúgio, como é óbvio. Aliás, eu tive ameaças de morte e pelo próprio sistema português. O sistema Renato, segunda palavra, vem do latim, que é de renascer. Portanto, está sempre em autêntica ebulição o Príncipe. Renato, renasce. É isso, pronto, é isso. Espera. Aqui não posso filmar, claro. Ah, não posso? Não, aqui não, só aqui, já esta parte. Portanto, estamos aqui escondidos, temos de falar um pouco baixo, porque o vizinho daqui do lado trabalha para as autoridades e por fundo seguro eu sei que ele está aqui a mando das autoridades judiciais portuguesas para me estar a perseguir. Por isso, os nossos movimentos têm que ser muito calmos e com precaução. Portanto, nós estamos aqui digamos, o espaço temporal do Principado. Isto é Dom Renato I, Dom Renato II, Dom Renato III, Dom Renato IV, que foi preso. É sempre o mesmo, mas estamos todos vivos. Primeiro, segundo, terceiro e quarto, estamos todos vivos. Portanto, isto é um país que vai prescrever o resto da humanidade. Então, mas é sempre o mesmo? É sempre o mesmo. É o Renato I, segundo, terceiro. E o último foi preso. O último foi preso, foi este. E por falar em prisão, ao pesquisar sobre o Principado descobri esta notícia no mínimo peculiar. O mandato de captura aqui não funciona porque isto não é território nacional. Isto é um Principado independente, reconhecido pelas várias instâncias internacionais e aqui atua salvo. Renato Barros, autoproclamado Príncipe do Ilhéu da Pontinha, promete proteção absoluta a José Manuel Coelho. Aqui a polícia portuguesa não entra, só se entrar à força, naturalmente, porque eles sabem que não podem entrar. Aliás, porquê é que não podem entrar? Porque isto não é português. Como é que isso aconteceu? Não, é muito simples, ele prevaricou efetivamente. Ele foi um assim longe demais, só que ele tocou numa coisa que não podia tocar, que foi nas pessoas. E pedia asilo, enfim, dado que ele era um político com imunidade e que tiraram-lhe a imunidade, dei-lhe efetivamente a salvo-conduto. Os portugueses ridicularizaram a situação porque o Principado é muito pequeno. Esquecem-se que Portugal, sendo mais pequeno do que era, dividia o mundo a meio, no Tratado de Tordesilhas, e não foi ridicularizado. Viva o Príncipe Renato I, que teve a amabilidade de me recolher aqui nos seus aposentos reais, onde eu posso estar a salvo da senha persecutória dos fascistas da República Portuguesa. E está acontecendo com estes portugueses, que ridicularizam o Principado por ser pequeno e esquecem-se que dividiram o mundo a meio quando eram mais pequenos do que são agora. O bilhete de identidade do Principado da Pontinha, emitido e assinado por Sua Alteza Real. E o que é feito agora do coelho? Está com pulseira eletrónica, eu gasto supostamente. Está com pulseira eletrónica, é isso. Há quem tenha um relógio eletrónico, está com uma pulseira eletrónica. Então peraí, ele não conseguiu o asilo. Não. Pronto, se calhar. Padre Príncipe Renato, Ilha da Pontinha. Sim, é isso. Isto é profissional. Não, isto é um Estado. E tudo começa por uma pontinha de nada. E às vezes há ponta para onde se pega. Onde há unanimidade no governo, aliás só tenho 2 artigos da Constituição, que é o artigo número 1, o príncipe é soberano, e o artigo número 2, em caso de dúvida, aplica-se o primeiro. E o povo ama-me. Portanto, não há capacetes azuis, não há guerra, não há nada. Mas vamos então até Paiol. A partir deste momento vou ter que proteger, digamos, vendá-lo para não ter que saber o acesso onde crio as minhas balas. E não se importa.
Pá, vai ter que me vendar. Sim, exatamente, é isso. Um saco branco. Não sei se saco. A ti agora vai meter esse saco na cabeça. Sim, você a partir deste momento vai a uma zona privada deste refúgio aqui na Ilha da Madeira e por uma questão que ainda ninguém teve acesso ao percurso, vou ter que fazê-lo, se não se importa, bem? Sim, um saco de pão. Um saco de pão, você vai ser vendado. Ser vendado por um saco de pão. Dê-me a mão, faz favor. Venha cá, faz favor. Olha aí, muito cuidadinho aí. Tem degrau, ainda não, pode vir sempre. Antes de chegar alguém. Tem um degrau aí, tem um degrau. Olha o elevador, cuidado. Exatamente, pronto. Ok. Pode tirar o capuz, já pode. Posso tirar? Pode. Agora, sim. Sua Majestade o Príncipe. Temos o porco puxa, que estica, o porco sanduíche. O porco tem uma capa. Portanto, este é o porco das botas. Este é aquele indivíduo que está sempre a lamber o governo. Portanto, é o porco das botas. Mas no armazém, estes são porcos que fizeram ressonâncias magnéticas. Portanto, ele passou na máquina de ressonância e está todo fragmentado. Quando falou em balas, pensava que era mesmo balas. Não, as balas não há necessidade de matar ninguém, não é verdade? Porque a gente vai ter que morrer mesmo. Para que antecipar a morte. Não é verdade? A pontinha tem uma criptomoeda. Fui o primeiro país a acertar a criptomoeda como uma moeda em 2014. Eu sou a única pessoa do mundo que tem um território seu. Não há nenhuma pessoa do mundo que possa dizer que pode ter uma ilha. O Roberto Carlos tem uma ilha no Brasil. Mas quem tem o domínio é o Estado brasileiro. Sim. No meu caso, não. O rei vendeu a posse e o domínio. Não é um erro jurídico, é um caso. O que aconteceu? É assim, vamos ver então agora a parte da maquinaria das balas. Vamos ver. Ponha o capuz, faz favor. Ora então, é ser diferente? Ser diferente, exatamente. Isto aqui é a balística. Pronto. Estamos na balística. Balística. Aqui que faço as balas e construo todo o material que vai atacar o Estado português. Eu vejo o inimigo vir em minha direção e eu faço pontaria e parto. E é assim que vão matá-los todos. Digamos, isto é pólvora em pó. São tantos portugueses aí que me querem roubar, aliás, e um dia fui a uma feiticeira para ver qual era o meu azar e ela disse-me: ó príncipe, você está cheio de inveja. E eu disse: são 11.000 portugueses, são todos. E veio outra vez o bandido e lá vai, morrem com o tomate na cara. E assim. Ora, isto é ali. Um brinde. À nossa. Então vamos agora ao Batmóvel, né? Estimado, o que o príncipe tem, para além da sua ilha, roubada pelos portugueses, é a Carta Régia que concede a posse e o domínio daquela ilha. E que os portugueses sabem, e sabem que estão a enganar a comunidade internacional. O Principado não pertence a Portugal. Apesar de Renato Barros hoje em dia estar proibido de entrar no Principado, ele continua a manter o seu sonho soberano vivo através da sua vontade em contar a história deste pedaço de rocha. Porque uma nação existe através de uma ideia de união partilhada e essa ideia já ele assumiu.